para a listagem ficar melhor ainda, nós vamos colorir o nosso retorno. Então, para isso, nós precisamos utilizar uns códigos que a gente chama de código ANSI. São códigos que são padrões em diversos sistemas operacionais e diversas outras padronizações. Por exemplo, o C padrão é o chamado de ANSI-C. Mas antes disso, antes de começar a colorir de fato, a gente precisa fazer uma condicional para saber se nosso file aqui da nossa listagem, né, seja um arquivo ou um diretório durante a nossa iteração do for. Então, utilizando o método do primeiro comando lá que a gente fez, o método attributes, nós conseguimos comparar pelo atributo mode, se o arquivo no caso é um file ou um direct. Depois de identificado se é um diretório ou não, nós vamos mudar a cor do texto e utilizar alguns códigos aqui do ANSI para isso. Vamos começar aqui. Primeira coisa, fazer uma condicional. If, no caso a gente vai pegar o nosso file aqui dentro, né? E nesse file a gente vai passar para dentro dessa função attributes, né? Então vou copiar essa função e vou fazer o if aqui dentro. If attributes, na verdade, no caso eu vou aqui declarar uma nova variável aqui dentro, local attr de atributos, e vou usar aquela variável que eu copiei. Aqui dentro desse passage.path eu vou passar o nosso file, porque aí eu quero pegar o atributo desse arquivo que está sendo iterado. Então aqui dentro do attr.mode eu consigo enxergar se ele é um diretório ou não. Então eu vou colocar aqui um igual e aqui directory. Nessa condicional então a gente já consegue saber se o nosso arquivo é um diretório. Então para isso agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um else também, porque caso o arquivo não seja um diretório, eu quero que esse bloco de código aqui continue sendo executado. Mas se for um diretório, eu vou fazer a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Então eu vou usar aqui o código ANSI, né, para colorir só o nome desse arquivo, assim como é feito aqui embaixo, ó, Lua Models, é só ele que está colorido. Então eu vou colocar mais uma concatenação aqui, e o código, na verdade esses códigos existe uma tabela para eles. Eu vou deixar aí um link para vocês darem uma olhada como é que vocês podem usar para personalizar seus programas, aplicativos de linha de comando, né? Só que nesse vídeo nós vamos usar uns específicos que eu já separei. Então eles sempre vão começar com barra, né, de escape. No caso do que a gente precisa, ele vai ser 27. Aí eu vou abrir colchetes. Daí eu vou passar ponto e vírgula 34M. Esse código é o que vai pintar, eu acho que é de verde. E depois disso a gente precisa resetar, senão ele vai começar a pintar aqui no Lua Modules e todos esses nomes vão ser pintados também. Mas eu só quero pintar o nome desse arquivo em específico. Então para isso eu vou concatenar aqui, né, que a gente já está concatenado, começar com 27 colchetes 0M. Isso aqui reseta a linha, no caso, a coloração do texto. Então podemos testar, nossa pasta Lua Modules foi pintada, né? Então se a gente ver aqui todos os nossos diretórios, né, no caso esse diretório Lua Rocks, o diretório Lua Modules e o diretório Source foram pintados de roxo. Se eu der um ls, eu vou ver que aqui ele não mostra a pasta Lua Rocks porque ela está oculta, mas o Lua Modules e o src, eles também são pintados dessa cor. Deu tudo certo. Agora nós também precisamos identificar se o arquivo é executável. Não temos uma forma nativa como um parâmetro mode, que é só fazer um if e dá certo. Então no Linux a gente vai precisar olhar as permissões do arquivo, usando o parâmetro permission da biblioteca também, no caso que vai sair dos atributos. E essa propriedade ela vai retornar uma string com todas as permissões do arquivo.
Então, depois que a gente pegar as permissões, é só usar um match na string para saber se ele tem a permissão de executar. No caso, no Linux, a permissão de executar é o caractere X. Então, vamos implementar aqui. Primeira coisa, vou colocar um else if. Então, eu vou pegar um attr.permissions. E aqui eu vou usar a função da biblioteca string, né, biblioteca padrão de Lua, função match. Eu vou passar aqui no segundo parâmetro o valor que eu quero que dê match nessa string. No caso, se ele tiver alguma permissão com X, eu sei que esse arquivo é um executável. Então vamos testar. Aqui não vai, se eu rodar esse código, ele não vai fazer nada, né? Porque eu não mudei. Na verdade tem um deno aqui, né? Eu não mudei a implementação, né? No caso, a adição do return string. Então vou copiar tudo isso aqui, jogar aqui na linha de baixo. E ao invés de 34 aqui, como eu quero verde, eu vou usar o 32. Lembrando que essas cores elas vão variar de acordo com o tema do seu sistema também. Então, se a gente rodar, a gente já consegue ver que o Lua e o Lua Rocks, que são executáveis, eles estão sendo pintados conforme no método ls, né? Você pode fazer aqui mais algumas alterações para ver, no caso, no Windows, né? Eu posso fazer assim, por exemplo, adicionar um OR, um string.match. E o que eu vou querer dar match? Eu vou querer dar o match no file e se ele tem um ponto .x. Assim eu também consigo ver no Windows se esse arquivo é um executável ou não. Forma simples de saber isso. Agora, já que fizemos a listagem, né, e já colorimos essa listagem, vamos adicionar dois comandos simples utilizando a biblioteca nativa OS. Vamos implementar o comando para mover um arquivo, né, de pastas e um para deletar arquivos. Primeiramente, vamos importar a biblioteca OS aqui em cima, né, no nosso arquivo, local OS require e aqui OS. Bom, importamos a nossa biblioteca, vamos adicionar um novo comando. No caso aqui é um CLI, os pontos command. E aqui eu vou colocar um MV, né, de mover, e o path, que eu quero, no caso o file path, que é o caminho. Vou passar, se eu quiser mover esse Lua Rocks aqui para outro diretório, eu vou primeiro passar o caminho dele, para depois o diretório que eu quero mover, né? Então eu vou colocar como target path. Aqui eu posso colocar uma descrição, conforme a gente fez no outro comando. Então eu vou colocar aqui move um arquivo. Eu vou colocar só move um arquivo, deixar simples. E aqui agora eu posso colocar um action function, né? Definir uma função anônima. Aqui é só a mesma coisa, passage command e app. Aí que eu vou dar um enter, um end, pronto. Agora o que eu preciso fazer? Bom, então, como o nosso arquivo na nossa biblioteca OS já existe um método chamado rename, basicamente copiar esse arquivo para um outro diretório, né, no caso para o lugar onde você quer, e depois apagar logo em seguida o arquivo original. No nosso caso, a gente vai usar uma biblioteca chamada rename para renomear o arquivo. Então, se a gente tem um arquivo com um caminho em uma pasta e renomear para um caminho em outra pasta, automaticamente a gente está movendo esse arquivo de lugar. É uma solução simples para um problema que a gente teria se fosse implementar isso aqui na mão. Então, aqui eu vou colocar um os.rename e ele recebe dois parâmetros. O primeiro é o passage.filepath, o caminho de onde ele vem, né? E o segundo é o passage.targetpath.
Tá, e para deixar esse comando um pouco mais bonito, eu vou colocar um print aqui. Print. Com uma mensagem, movendo o arquivo do diretório. Vou colocar do caminho, né? No caso, caminho. Vou concatenar com o nosso passage.filepath. Vou concatenar de novo para e aqui concatenar de novo passage.targetPath. Bom, para testar, eu vou criar um arquivo novo, né? Teste 1. Não tem nada nesse arquivo. E eu vou executar o nosso comando .lua src lua main.lua main. Aí eu vou passar o comando mv. O file path, no caso, é o .test1. E eu quero mover para a minha home. Então eu vou colocar aqui o caminho da home, né? Esse aqui é o alias que tem no Linux. Os diretórios no Windows funcionam um pouco diferente, mas eu acredito que essa função ela também vai funcionar no Windows. Então eu rodei aqui, mas o arquivo ele não foi movido. Então, vou dar uma olhada aqui na minha home. Eu coloquei o nome do arquivo de teste e ele não foi movido. Por quê? A gente tem que passar o caminho completo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou passar o caminho completo. Teste home projetos, né, no caso, projetos CLI teste 1 para /home /Jorge. Bom, ele não está sendo movido. A gente pode pegar aqui, pode pegar o erro, né? Erro. Printar ele aqui. Caso dê erro. Print erro. Eu estava passando no target path só o diretório, mas quando a gente vai mover, a gente tem que passar o nome do arquivo que ele estava para o nome do arquivo que ele vai estar no outro diretório, né? Eu não posso renomear um arquivo para que ele tenha o nome de um diretório. Então, se eu dar uma olhada aqui, eu movi para o teste 2, na minha pasta home, tá aqui, teste 2, e na minha pasta do Lua não está mais esse arquivo porque ele foi movido. Então, aqui ó, eu posso colocar esse print para aparecer, posso fazer uma coisa mais bonita. Aqui eu posso colocar, criar uma variável, né, local. Essa função ela retorna um valor booleano, se deu certo ou não. Então, eu vou colocar aqui moved como uma flag. Então, if moved, né, no caso, se moveu foi igual a true, então eu vou printar esse movendo arquivo. No caso, eu vou colocar arquivo movido. Arquivo movido. E se não, else, eu vou printar outra mensagem. Isso vai deixar nosso código um pouquinho mais sofisticado, eu diria. Deu ruim. Vou colocar isso aqui só para a gente conseguir entender. Você pode colocar a mensagem que você quiser. E assim a gente já tem mais um comando. Então, do nosso CRUD a gente tem um info, um list, um move, né? E agora falta o remove, né? Que também a gente pode usar da forma utilizando a variável nativa de Lua, que é a variável OS, conforme a gente fez aqui nessa rename. Eu vou definir mais um comando, CLI command, e vou colocar um RM de remover. E para isso a gente só precisa de uma variável, né? Vai ser file path. Aqui na descrição vou colocar um apaga um arquivo
E no action, mesma coisa. Criar uma função anônima, passar os 3 parâmetros, receber, né, no caso, que são injetados. Vamos utilizar o módulo OS, né? Mas ao invés de utilizar a função rename, nós vamos utilizar a função remove. Então eu vou pegar aqui os.remove, abre e fecha parênteses. Esse método recebe apenas o caminho do arquivo, né? Então eu vou pegar aqui o passage.filepath, que é o caminho que a gente pegou aqui como parâmetro do nosso comando. E aqui eu vou colocar um print, concatenar, né? Colocar arquivo removido e aqui dentro eu vou concatenar nessa parte. Então vou criar um arquivo novo aqui, teste2. E agora eu vou testar o nosso comando. Daí aqui, ao invés de ser mv, é rm.teste2. Ó, deu um erro, unfinished string. Provavelmente aqui, a linha 44. Aqui, ó, esse else aqui tá com sobrando uma aspas. Então vou rodar novamente e ele deu um erro, mas apagou o arquivo, né? Esse erro foi o seguinte: ele apagou o arquivo porque eu chamei o os.remove e só após eu chamei o print, e o erro foi no print, porque eu estou tentando chamar uma variável que não existe. Basicamente, teria que fazer concatenar dessa forma. Eu vou criar mais um arquivo teste3 e vou rodar o comando de novo para a gente garantir que era só isso mesmo. Pronto, arquivo removido, mas não foi removido daqui. Por quê? Porque se eu passar o nome de um arquivo que não existe, o os.remove não retorna nada, né, no caso. Na verdade, ele até retorna. Eu até aconselho vocês a darem uma olhada na biblioteca nativa do OS, né, lá da documentação de Lua. Mas como eu não passei o nome certo, ele não foi removido. Então eu vou passar o nome certo agora para remover ele. Assim a gente comprova que o arquivo foi removido e a nossa função está funcionando. Agora eu deixei por último a função mais legal. Por último, mas não menos importante, agora vamos trabalhar no comando mais complexo dessa aula, né? Que eu quero explicar a biblioteca IO, que tem a função input, .write. Vamos falar do comando que vai ter um pouco de complexidade maior do que os outros que a gente fez até agora. E também eu vou aproveitar para explicar a biblioteca IO. Nessa biblioteca tem uma função input e write. No input a gente tem o read e write, né? Nessa função input, no caso é io.input, io.write. Com essas funções a gente consegue manipular arquivos binários. Então, como no computador no final tudo é um binário, até um JSON, a gente consegue usar essa função para criar cópias de arquivos na nossa máquina. Então, com essa função, a gente consegue ler e escrever os bytes de um arquivo e isso é muito útil para desenvolver esse comando de copiar. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente vai precisar ler o arquivo que a gente quer copiar, ler isso em pequenos pedaços, né, pequenos bits, e depois escrever esse arquivo também em pequenos pedaços, de novo em outro arquivo que a gente vai abrir. Eu vou criar aqui a definição da CLI, né, cli.command.
copy. E aqui a gente vai receber dois parâmetros, assim como a função de mover. Eu vou até copiar daqui e colar aqui embaixo. Vou colocar uma descrição. Depois eu vou mostrar como é que fica o comando, essas descrições no terminal, fica de uma forma bem bonita. Aqui eu vou colocar copia um arquivo. Vou colocar uma action function. Aqui parsed. Aqui command. Aqui não é um ponto, é uma vírgula. Command app. E agora eu vou voltar para o topo do nosso arquivo e vou importar a biblioteca IO. Bom, agora nós vamos abrir uma nova referência para um arquivo binário. Para isso, eu fiz um vídeo no YouTube só explicando esse módulo, o módulo I/O. Vou deixar de material extra nessa aula, né? O que a gente precisa entender? Quando a gente abre um arquivo, a gente pode passar um modo específico para ele, ser um modo de leitura, um modo de escrita ou um modo binário, né? Então, quando a gente vai usar um modo binário, a gente pode falar aqui que é um modo de leitura binário ou de escrita binário. Como a gente quer copiar um arquivo, o mais interessante é copiar o binário em si, de um arquivo para o outro. Então aqui a gente vai criar uma nova referência de um arquivo binário, no caso da leitura desse arquivo. Eu vou criar um local file to copy. Daí, usando a biblioteca io.open, que é para abrir um novo arquivo. Aqui eu vou passar o caminho desse arquivo, né? Primeiro parâmetro, passage.filepath. E o segundo parâmetro é o modo. Como eu quero ler binário, eu vou colocar um W e um B. Para isso ele já vai abrir um arquivo em modo binário. E aqui logo embaixo eu vou fechar esse arquivo, né? Close. A nossa lógica vai ficar aqui no meio. E com o arquivo aberto, precisamos pegar o tamanho desse arquivo em bytes e depois copiar esses arquivos em pequenos bits, né? Assim criamos uma função que é capaz de copiar arquivos grandes, com mais de 1 GB, por exemplo, sem sofrer muito problema de gargalo no seu computador, sem ser pesado. A gente não vai copiar todo o arquivo de uma vez, vamos copiar pedacinho por pedacinho, assim como os outros programas fazem. Então vamos abrir também um cursor para armazenar um novo arquivo, né? Lembrando que quando eu abro um arquivo aqui, eu estou com um cursor de arquivo. Esse é o cursor que eu chamo. Então vou abrir aqui um local file to colocar como new file. Vai ser io.open passage.targetPath. E aí, como eu quero escrever, né? No caso eu inverti. Aqui, esse aqui é o read e esse aqui sim é o write. E também esse arquivo aqui, o cursor ele retorna um erro. Caso dê um erro tentando abrir esses cursores, é legal que a gente trate ele. Eu vou tratar só o primeiro, né? No caso eu vou tirar esse aqui. Porque é o mais importante, né? Eu quero que esse erro, no caso o programa, ele trave antes, no primeiro erro que ele encontrar. Então é melhor eu tratar esse erro aqui em específico. Daí, o que eu vou fazer é só pegar o erro, objeto, né? A função erro, e jogar o objeto de erro para a tela. No caso, o nosso terminal. Então, agora que a gente já criou os dois cursores, o que a gente precisa fazer é abrir um loop para ler o arquivo bloco a bloco até acabar, né, todos os dados desse arquivo que a gente está lendo. Então
Então, para controlar esse loop, eu vou criar uma nova variável aqui, local. Uma variável booleana, que vai ser uma flag chamada local file local file ends, no caso file not ends, igual a true. E aqui embaixo eu vou criar um loop novo, for. No caso, para fazer isso a gente vai precisar criar um loop while, né? While file not ends do end. Então no loop agora, o que a gente vai fazer? Vamos declarar uma variável que vai ser o nosso bloco. Então vou colocar aqui batch, vai ser igual file to copy vou usar a função read e dentro dessa função vamos passar quantos bytes a gente quer ler de uma vez. Eu vou colocar só 10 megabytes, 1024. Então aqui eu vou copiar de 10 megabytes em 10 megabytes. Bom, caso esse cálculo seja confuso para você, eu vou deixar um material também para você estudar como que são calculados tamanhos de bits, tamanhos de bytes e tamanhos de megabytes pelo computador, né? Isso é o básico da computação e se você não sabe, é meu dever como professor deixar um material aí para você estudar. E isso vai esclarecer coisas da computação para você. Então, após ler o bloco, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação se esse bloco contém algum dado, pois quando eu atingir o final desse cursor, o final do arquivo, ele vai retornar new para mim. Eu vou usar um if para ver se esse bloco tem alguma coisa dentro. If batch, no caso, vou colocar um not aqui, né? If not batch, caso ele venha como nulo, né? Como false, eu vou encerrar o nosso while. Então vou pegar essa variável e vou setar ela false. Então nosso loop já não é mais um loop infinito. E por último vamos utilizar a função write do nosso cursor para escrever nesse novo arquivo, né? Então eu vou pegar aqui a função write new file, né? No caso new file write, write, e ela recebe um parâmetro que no caso vamos passar o nosso batch, que é isso que a gente quer escrever. Então, e aqui embaixo eu vou fechar também o nosso arquivo novo, close. É importante você sempre fechar os arquivos que você abre, porque às vezes você pode estar fazendo um script que abra muitos arquivos de uma vez e isso vai acabar, se você não fechar quando terminar de usar, vai acabar pesando no seu script, fazendo ele ser menos performático. Se a gente testar agora, eu vou criar um arquivo novo aqui, criar um teste copy. Vou colocar eu vou copiar isso aqui, ó, e colocar dentro. Copiar isso, tudo isso aqui, jogar dentro desse arquivo, como se fosse um arquivo de log. Daí eu vou vir aqui no copy e vou passar o ponto barra teste copy para um teste cópia no mesmo diretório. Então, por que deu um erro? Aqui, ó, se a gente ler a mensagem de erro, está escrito que eu estou tentando chamar uma variável que não existe, parted. O que é essa variável parted? Então, a primeira coisa que está definindo aqui é o que eu vou procurar. Então, aqui, se eu olhar, eu digitei parsed errado. O certo é parsed, eu digitei parted. Bora ver outra coisa. Ah, tá. Teste copy não existe nesse diretório. Então, aqui a gente já pode ver que caiu nessa linha aqui do erro de ser tratado. Quando ele tentou abrir
esse cursor não existe, então ele jogou um erro para a tela, porque eu coloquei teste sem o E aqui. Bora ver qual é o outro problema. Ele esperava uma string e chegou new. Bom, muito estranho que o arquivo está sendo copiado, né? Ele está sendo copiado, mas está estourando um erro na função error. Bora ver por quê. New file write. Aqui ele fala linha também, linha 67. Então é nessa linha aqui. Ao que tudo indica é que esse batch aqui, ele não tá chegando como new. Então vou explicitar ele aqui, ó. Batch igual a new. Vamos ver se é isso mesmo. Não. O mais engraçado é que ele tá funcionando, mas tá estourando um erro. Vou colocar um print nesse batch para ver o que está acontecendo. O último iteração aqui dentro, que era para estar vindo como uma string, né? No caso, ele está dando new. Era para cair aqui dentro desse if. O que eu vou fazer, né? Aqui eu vou colocar um return também para tentar parar a execução do nosso programa. Então vou rodar de novo e deu certo. Deu tudo certo. Por quê? O que estava acontecendo? Por algum motivo, não, na verdade não é por algum motivo, é meio óbvio. Na última iteração ele recebia new aqui e o file not ends era setado como false. Isso quebra o loop do while, mas o código abaixo continua sendo executado. Então eu tenho que colocar um return para quando isso acontecer, né? Quando ele entrar aqui nesse if, eu quero que o código só seja executado até aqui. Quando ele dá um return, nessa parte aqui do if, ele quebra o código, né? A execução, e a gente tem um código funcionando como deveria. Ainda existe uma possibilidade gigante de melhora nesse script, mas por hoje a gente vai parar por aqui. Já foi um conteúdo meio denso, muita informação de uma vez. Então eu recomendo que você estude os conteúdos extras que eu vou deixar aí como complemento para essa aula, e que você estude essa aula mais de uma vez até fixar os conceitos e o conteúdo de uma maneira melhor. Existe uma maneira da gente fazer um contador de porcentagem para esse comando de cópia. Caso vocês queiram que eu ensine, comentem nas dúvidas mesmo, mandem lá que vocês querem que eu ensine como é que faz o medidor de porcentagem, né, para quando for copiar arquivos grandes a gente ter um retorno visual. Então é isso por hoje. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.